eu cantarei a bondade de Deus. 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 Sim, Senhor, a tua bondade vem correndo, Senhor, atrás de nós. A tua palavra nos diz, meu Senhor, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós queremos, Pai, não queremos perder a oportunidade de adorar o teu nome nessa noite, Pai. A despeito de tudo, a despeito de qualquer coisa, nós viemos, Pai, para adorar o teu nome, para glorificar a tua presença, Senhor, sobre nossa vida, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. 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 Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Seja bem-vinda. Me perdoem pelo atraso, mas desde a hora que eu saí do trabalho, já começou o atraso no ônibus, que não veio mais de 20 minutos. Depois o ROE, depois quando cheguei aqui no tramway, não tinha tramway. Tive que pegar no ônibus para poder chegar. Então nós temos, o pastor me deu 10 minutos, então nós vamos continuar sobre o texto de Lucas capítulo 11. É isso, né, que nós estamos? Nós não conseguimos sair ainda dos primeiros capítulos de Lucas 11. Não sei até onde a gente vai. Ou quanto tempo a gente vai, na verdade. Nós começamos com o pedido dos discípulos de Senhor, ensina-nos a orar. Nós falamos sobre os aspectos da oração. Eu não vou perder muito tempo com a retrospectiva, mas nós vamos falar hoje dos elementos da oração. Nós falamos da composição da oração, que a oração se aprende. Falamos um pouco a semana passada sobre as posições da oração, e hoje nós vamos falar sobre os elementos da oração. O que compõe a oração? Então, a primeira coisa, vamos ler o texto e depois nós vamos seguir. Lucas capítulo 11, a partir do versículo, vamos ler o versículo, só o versículo 1 e 2. Para nós vamos ler o versículo 1 e 2. Eu leio e vocês acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus ensina os discípulos a orar. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Então nós aprendemos que a oração, existe lugar para poder orar. E nós descobrimos que se ora onde? Em certo lugar. Aonde nós oramos? Nós aprendemos Em qualquer lugar. em qualquer lugar. Quando acabou de orar, isso significa o quê? Tem um tempo de oração. Existe um tempo de oração, que é começo, meio e fim. E um dos discípulos pediu. Se alguém pediu, é porque a oração... Ele disse, Senhor, nos ensine a orar. Nós aprendemos o quê? Que a oração se aprende. A oração se aprende. Como o João ensinou aos seus discípulos. E Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam. Nós aprendemos o quê com isso? Que oração é palavra. Que oração é palavras. Existem palavras de oração. São coisas tão óbvias, que quando você para estudar, você diz, mas não é possível que eu nunca parei para pensar nisso. Porque é muito claro, é muito óbvio. Mas o óbvio tem que ser dito. A pedagogia diz que na força da repetição, o aluno aprende. Então, o óbvio tem que ser falado. A gente tem a conclusão, principalmente quando nós falamos de igreja, no contexto de igreja, existem várias pessoas. Tem pessoas que vêm de vários lugares, de várias ramificações, e tem um pastor que eu gosto muito de acompanhar, o pastor Carambiri, ele diz que todo mundo ora. Todo mundo. O mundo todo e todo mundo ora. A questão não é orar, a questão é orar certo. Essa é a grande questão, a grande chave do cristianismo é orar
certo, porque ora todo mundo ora. Se nós formos comparar, existem religiões que oram, entre aspas, muito mais do que os cristãos, que jejuam muito mais do que os cristãos. Mas a diferença da nossa vida de oração é que a nossa vida de oração, nós vamos aprender isso hoje, que a nossa vida de oração é uma vida de comunicação. É uma vida que faz com que a nossa oração seja uma oração efetiva, porque é uma comunicação. Se é uma comunicação, o princípio da comunicação é eu falo e eu também escuto. Porque a pessoa, se eu estou falando, eu estou falando com alguém. E essa pessoa também vai ter o seu tempo de falar. Então, para começar, nós vamos falar sobre essa questão. Quando ele disse, ensina-nos a orar. Como nós não temos muito tempo, eu não vou muito longe hoje, para a gente poder só colocar a base. Quando falamos de orar, quem ora, ele está orando a alguém. Quem ora, está orando a alguém. Algumas pessoas podem até dizer que estão orando a alguma coisa, porque tem pessoas que vão se dobrar diante de elementos da natureza, coisas desse tipo. Mas nós, como princípio cristão, quando se ora a uma pessoa, se ora a alguém. Então, para que nós podemos entender essa questão da oração, até agora nós falamos sobre questão de aprender a orar, mas o que é oração? O que é, na verdade, a oração? A oração, nós vamos lá na raiz bíblica. A Bíblia foi escrita em hebraico, então nós vamos pegar essa pequena palavrinha que foi traduzida no português ou no francês. No português, orar, ou no francês, prier. Nós vamos pegar essa palavra na sua origem. Então nós vamos pegar essa palavra no hebraico. No hebraico, essa palavra é tefilá. Tefilá. T-E-F-I-L-A-H. Tefilá. Tefilá, no hebraico, significa oração. Então, quando alguém pronuncia tefilá, está falando orar. Mas quando o nosso vocabulário, ele é muito pobre, em algum sentido, de algumas línguas. Porque quando se fala em algumas outras línguas, como por exemplo o hebraico, a palavra tefilá, ela significa oração, ela significa intercessão, ela significa suplicação e ela significa pedido. Veja quantos significados que tem numa palavra só. E a grande dificuldade, o grande problema da oração em questão de conhecimento, não de prática. Prática, nós crentes, ainda mais crentes pentecostais, nós temos uma prática assim de tirar o chapéu. A questão não é a prática, a questão é o conhecimento. E quando falamos de conhecimento da oração, nós percebemos que quando nós estamos numa reunião de oração, nós podemos passar por todos os tipos de oração, tudo isso que nós falamos aqui, orar, interceder, suplicar, pedir. Em menos de 15 minutos, nós oramos, intercedemos, suplicamos, agradecemos, adoramos, tudo num pacote só. E quando nós vamos nos debruçar e nos dedicar à oração, nós vamos ver que existe uma maior eficácia, e talvez seja essa a eficácia da oração, da vida de oração de Jesus. Porque no momento em que ele vai diante do túmulo de Lázaro, por exemplo, ele não ora, ou ele não suplica, ele não intercede, mas ele adora. Uma oração minúscula. Ele, depois de todo o contexto que vocês conhecem da ressurreição de Lázaro, quando ele chega na frente do túmulo de Lázaro, com o coração remexido com a dor das duas irmãs, ele chega diante do túmulo e ele diz: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. E depois ele reitera, ele diz: e na verdade eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele não fala, ele não pede, ele não grita, ele não intercede,
ele não chora, ele não esperneia, ele não suplica, mas ele adora. Ele reconhece que o Pai o ouve em toda e qualquer situação. E veja que essa foi a oração suficiente. Porque depois de lá, a ordem dele foi, ele termina a oração de adoração e ele vira para as pessoas e diz, tirem a pedra. E depois de tirarem a pedra, ele dá uma ordem para Lázaro. A situação dele com Deus já estava resolvida. Ele já tinha adorado ao Pai. Ele disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. E quando ele vai diante do túmulo de Lázaro, ele diz para Lázaro, Lázaro, não tem nada a ver com Deus. Com Deus, a situação dele já tinha sido resolvida. Ele já tinha adorado. E diante da adoração, ele disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Então, a eficácia, o grande problema que nós temos é achar que na força de usarmos muitas palavras na oração, nós seremos ouvidos. Quando Jesus disse o contrário. Não pensem que na força de vocês usarem muitas palavras, vocês serão ouvidos. A questão é sabermos em que momento fazer qual oração. E essa era a vida de Jesus. Porque ele deixava os discípulos no vale e subia para o monte para passar uma noite inteira em oração. E os discípulos não podem nem transcrever o que ele dizia na oração lá no monte, porque eles nem tinham subido com ele. Ele passava a noite inteira orando. Para chegar diante do túmulo de Lázaro e dizer, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. A ponto de descer, Jesus é o nosso maior exemplo de oração, de intercessor. De oração. O Jesus é o maior exemplo. De intercessor, ele é o maior exemplo. Então, se nós temos que usar alguém como modelo de oração, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Jesus, quando ele vai escolher, veja só, quando ele vai escolher os 12 discípulos, ele tinha muitos discípulos. Mas ele precisava tirar dos discípulos, ele precisava tirar os apóstolos. Ele sobe ao monte e ele passa uma noite inteira orando. Para quando ele chega embaixo no vale, ele diz, você, 12, vem para cá. Inclusive Judas, que era o traidor. Ele sabia que ele tinha que escolher Judas. E como ele tinha que saber, como é que ele não se enganou de escolher Judas e não escolher Antônio? Ou olhar para Judas e dizer, eu já sei que é tu, você que não vem comigo, mas de jeito nenhum. Tem muitas pessoas que oram e recebem de Deus a revelação do caráter de uma outra pessoa e dizem, eu não quero nem ficar perto. Não, isso aqui, esse obreiro, esse membro ou esse irmão, não quero nem ficar perto dele. Mas Jesus sabia, através da oração de uma noite inteira, ele sabia que Judas tinha que estar entre os 12. E como ele sabia? Através da oração. E talvez a oração específica. Ele subiu ao monte e passou uma noite inteira orando e orou de forma correta. E foi isso que mexeu com os discípulos. Porque eles viam que Jesus, quando ele saía do lugar de oração, as coisas aconteciam. Então ele disse, Senhor, ensina-nos a orar. Então a oração, quando nós falamos de tefilá, nós estamos falando de oração, estamos falando de intercessão, estamos falando de suplicação, estamos falando de pedido. Que aí vai nos levar ao nosso próximo ponto que nós vamos estudar, que são os tipos de oração. Mas, por enquanto, hoje não vai dar para a gente ir muito longe. A outra palavra, se essa palavra tefilá é a palavra que está no Velho Testamento, no Novo Testamento, a palavra que é usada geralmente para oração é proseujomai. Proseujomai. Não fique preocupado com essas palavras que são só uma questão de conhecimento. Mas quando no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, quando se fala em
Oração, essa palavra proseuomai, ela também significa suplicar, adorar e pedir. Veja que aqui já tem um sentido a mais, que é o adorar. Então, suplicar, adorar e pedir. Agora, a própria palavra no grego, ela tem duas partes. Pros e euginai. A primeira parte da palavra significa significa aproximar. Então, aproximar. E eujomai significa desejar, querer, implorar e se apresentar. Então, se a gente pegar o sentido da palavra, quando nós falamos quando o grego fala oração, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: se aproximar para desejar, querer ou para implorar e se apresentar. Veja que quando você fala, nós vamos orar. Então, da sua cabeça, você está lá já de joelho, geralmente pedindo. Mas no sentido, no grego, quando a pessoa fala orar, que é a linguagem, que é a língua da Bíblia, quando se fala orar, está se falando aproximar-se por desejo de Deus, por desejar a Deus, se aproximar por querer estar perto de Deus, que isso também é um tipo de oração, a gente vai aprender que é um tipo de oração, se aproximar para implorar e se aproximar simplesmente para poder se apresentar. Então, esse é o sentido da palavra, quando Paulo diz, orai em todo tempo. Ele está dizendo, se aproxime-se em todo tempo, para desejar a Deus, para querer a Deus, para implorar a Deus, para apresentar-se a Deus. Em que sentido que Paulo usou aquela palavra? Você vai ter que ler todo o contexto para poder entender. Mas é nesse sentido que Paulo fala, de se aproximar de Deus com um objetivo, que pode não ser somente a petição, que pode ser simplesmente se aproximar de Deus por querer Deus. Isso é oração. Se aproximar de Deus simplesmente para se apresentar a Deus. E dizer, Deus, eu estou aqui. O que Jesus fazia no monte? Ele passava uma noite inteira diante do Pai, falando. A gente já fez vigília, a gente sabe que é impossível você passar uma noite inteira falando. Ainda mais sozinho. Então, possivelmente, Jesus, ele tinha essa visão, lógico, possivelmente não, ele tinha essa visão clara do que era a oração. Que a oração englobava muito mais do que apresentar pedidos. Era também uma questão de se aproximar por desejar estar com Deus, por querer estar com Deus, para implorar alguma coisa, ou simplesmente para se apresentar e dizer, Deus, eu estou aqui. Tem a história de um pastor, que eu ouvi, que uma certa madrugada ele levantou, ele foi acordado, na verdade, por Deus para orar. E ele falou, Deus, eu estou tão cansado, eu não sei nem se eu vou conseguir orar, mas eu vou me levantar. E ele se levantou, foi para a sala, e quando ele se assentou na sala, ele se ajoelhou, falou, eu vou me ajoelhar aqui, Senhor, eu não tenho nem palavras. E ele se ajoelhou lá, não vou dizer para você quantas horas, porque eu não me lembro da história, mas ele se ajoelhou lá e ficou um tempo com Deus, e depois de um tempo X que ele passou na presença de Deus, ele se levantou e disse, Deus, o Senhor me chamou para a oração, eu vim, passei um tempo na tua presença, nem sei se o Senhor me ouviu, mas eu estive aqui com o Senhor. E quando ele se preparava para poder ir para o seu quarto, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizer para ele, foi muito bom ter tido você na minha companhia nessa madrugada. Isso é oração. Nem sempre é constituída de palavras. Às vezes, bom, a gente sabe muito bem disso, né? Existem olhares que falam muito mais do que palavras. Ainda mais quando você olha para a pessoa amada. Você comunica muito mais olhando do que falando. E com Deus não é diferente. Eu costumo dizer que a Bíblia é, na verdade, uma
grande carta de um Deus que ama a sua criação e que quer ter um relacionamento de amor com o seu povo. Isso é a Bíblia para mim. Então, quando você vai diante de Deus com essa visão, a sua oração muda. Então, para poder resumir, então o que é orar? Orar é comunicar-se com Deus. É essa comunicação, mas realmente comunicação, essa via de mão dupla. Que, na verdade, nós precisamos ter a consciência de que nem sempre é constituída de palavras. Muitas vezes, você estender um lençol no chão, deitar-se diante do Senhor de Deus e passar um tempo com eles a sós, ouvindo a sua voz, você vai ter uma experiência que talvez você nunca teve na oração. Porque oração é se aproximar e para desejar, para poder querer a Deus, para poder se apresentar a Ele. Então, nessa noite eu queria entrar, mostrar para vocês no Pai Nosso esses aspectos da oração, mostrar para vocês o que a oração do Pai Nosso tem em relação ao nível de oração, mas nós vamos deixar por hoje assim. Nós vamos aproveitar bem o nosso tempo, são 9 horas, e eu acredito que nós conseguimos entender o que é a oração. Oração é comunicar-se com Deus. Oração é falar e ouvir, numa relação de mão dupla. Quando nós oramos a uma pessoa, oramos a um Deus que é vivo e verdadeiro. E todos nós, na verdade, podemos e devemos orar. Se você não abrir a sua boca e falar com Deus, você nunca vai ter uma experiência de ter uma oração respondida. Você precisa ter essa experiência de trazer diante de Deus uma petição, um clamor, uma súplica e uma rendição. Se colocar diante de Deus e esperar. Porque de uma forma sobrenatural, Ele vai sempre responder a sua oração. Mas para isso, você precisa ousar colocar em palavras aquilo que está dentro do seu coração, na sua mente, a sua necessidade. Você precisa orar. E para isso nós vamos orar. Sobre esse texto, sobre aquilo que nós aprendemos. Jesus disse, quando vocês orarem, digam. Então, a oração é uma comunicação. E a comunicação, ela tem que ser de mão dupla. Quando nós falamos e não somos entendidos, não houve comunicação. Se não formos respondidos, não houve comunicação. Se você falou 1 hora e a pessoa, o seu interlocutor, ele não conseguiu discernir o que ele estava querendo dizer, não houve comunicação. Houve falácia, mas não houve comunicação. Se a pessoa que você estava conversando, você falou, ela não te respondeu, não houve comunicação. Houve um monólogo, mas não houve comunicação. E o que Deus está querendo do seu povo é que entremos nesse lugar de podermos nos comunicar com Ele. Nós vamos estudar não somente os tipos de oração, mas as formas como Deus responde a nossa oração. E você vai ver que 100% das suas orações foram respondidas. 100%. Porque como Jesus disse, o Senhor sempre nos ouve. Aleluia. Aleluia. Oremos em nome de Jesus. Senhor, Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos essa noite, Senhor. Queremos dizer, Senhor, queremos falar. Queremos, Senhor, falar. Queremos, Senhor, poder ouvir, poder só falar e ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, ter uma intimidade, uma comunicação, um relacionamento, uma vida, Senhor, de profunda intimidade com o Senhor.
de podermos, ó Pai, termos essa visão clara de orar, de interceder, de suplicar, de agradecer, de adorar, de me apresentar, de me aproximar do meu objetivo, de me aproximar, Senhor, para que eu possa ter a minha vida voltada para a Tua presença. Senhor, eu quero ser do meu ser e que demonstre a Ti, Senhor, o desejo que eu tenho, Senhor. O desejo, a ânsia, a vontade que eu tenho de ficar contigo. O Senhor é o único Deus que se manifesta em visões. Quando eu te responde a oração do teu Pai, que fala com o teu povo, que ministra o teu povo, que derrama a tua graça, que tem presença, tem manifestação. E o Senhor, por isso que Pai, agradecer, eu quero me entender, eu quero também para te gratidão, Senhor, e colocar a minha vida nas tuas mãos, agradecer por tu sabes, sempre nos homens, não existe nação escondida, existe resposta entendida, e nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por cada alta que tu dá vida, ao nosso coração, agradecer ao Senhor pela presença, que o Senhor que respondeu, que encheu o nosso coração com a tua glória. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que responde de oração, por isso que todos nós homens partimos, porque o Senhor é o único Deus que responde a oração dos homens, de forma pessoal, de forma amorosa, de forma graciosa. O Senhor é parte da nossa vida, glória ao teu nome, e eu quero, Senhor, amar cada vez, Senhor, por isso saber entender, por isso saber compreender, por isso saber avançar, por isso saber, Senhor, por isso assumir a nossa posição de filha, que fala em Deus poderoso, ao Deus que é Pai, que se encontra a nossa vida, glória ao teu nome, Senhor. Nós adoramos a Ti, deixa de te adorar, Senhor, deixa de te adorar, Senhor, ela foi santa por ti, Senhor, e Senhor, nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você vê que quando nós temos entendimento da oração, não existe barreiras para orar. Quando nós temos conhecimento desse Deus Pai, amoroso e bom, que responde 100% das nossas orações, nós não temos medo de orar. Nós não temos timidez na oração. O que precisamos de verdade é conhecer o caráter do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele é fiel. E porque Ele é fiel, a Bíblia diz, ó, tu que ouves a oração, todos os homens virão a Ti. Pai, eu quero Te agradecer por esse tempo na Tua presença. Eu quero Te agradecer porque a Tua palavra diz que o Teu povo perece por falta de conhecimento. Mas se nós pegarmos esse versículo ao contrário, a Tua palavra diz que o Teu povo é fortalecido pelo conhecimento. Aleluia. E nessa noite, Senhor, pelo conhecimento, nós somos abastecidos, Pai, para ter uma vida de oração eficaz. Uma vida de oração em que precisamos colocar para fora os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa busca, Senhor, por qualquer coisa que seja, para expressar diante de Ti a nossa oração. Ah, Senhor, Tu que ouves a oração, todos os homens viram a Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui. Queremos agradecer ao Senhor por este tempo. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor continue a nos falar, Espírito Santo, naquilo que eu fui incapaz de transmitir, naquilo que eu fui incapaz de explicar. O Senhor que é mestre por excelência. Eu peço para o Senhor que é o mestre da igreja. Ajude o Teu povo a deitar-se, debruçar sobre essa palavra e a entender os segredos que estão, Senhor, da oração. Nós agora nos despedimos, ó Pai. Nós desistimos deste culto, terminamos aqui sem essa reunião, mas o culto dentro de nós vai continuar. O templo, Senhor, é Teu, o altar é Teu, o lugar da pregação é o Senhor que toma. Então continua falando com a igreja, nos leve em paz, guardados e protegidos para uma semana, o resto da semana na Tua presença, para que possamos nos encontrar aqui no domingo. E quando nos encontrarmos aqui, nós não
Amém. 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 Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos também passar os avisos. Amanhã ainda é quarta-feira, então nós temos oração ao meio-dia. Quarta, quinta e sexta-feira nós temos oração na linha. Esses dias nós temos oração de segunda a sexta. Mas amanhã é especial porque nós começamos hoje à meia-noite a orar pela França, da meia-noite até o meio-dia de amanhã. Então nós estamos na linha orando pela França amanhã, da meia-noite de hoje até ao meio-dia de amanhã. Nós lançamos no nosso status os links das salas que são abertas. Algumas pessoas abrem a sala, outras pessoas não abrem, mas praticamente durante todas as 12 horas tem uma sala aberta do Meet para você poder entrar e orar conosco. E ao meio-dia, na oração da igreja da nossa oração do meio-dia, nós encerramos então o nosso tempo de oração e jejum pela França. Domingo pela manhã, nós estamos aqui com o nosso nosso culto de adoração, às 10h30 da manhã. E na sexta-feira, normalmente, nós temos nosso encontro de estudo da palavra, lá em Lani. Mas eu vou pedir para os irmãos, por favor, se nós podemos fazer na quinta-feira, na linha. Porque na sexta-feira eu tenho um compromisso. Então, se nós podemos deslocar para quinta-feira à noite. Você tem estudo? Na quinta-feira à noite, então, na linha, se nós podemos fazer nosso encontro da palavra. Tá bom? E no sábado, dia 26, nós temos o nosso encontro de mulheres na mesa com elas, para a glória de Deus. Então, nós estaremos reunidos no sábado à noite para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser. Beijos. Amém. Tipo, que é